Oi, gente, mais um desenho. E mais um desenho que eu não gostei. Mas antes vamos para os avisos, que é para vocês curtirem, comentarem, me deem inspiração, me deem sugestões. Eu tô totalmente sem saber o que fazer. Aliás, tô achando que tô baixando até o nível, isso tá me irritando. E também para vocês me seguirem nas outras redes sociais. Se você gosta mais de vídeos de desenho, então a melhor rede social para isso é o Pinterest, porque eu posto lá também. Então já tá lá esse desenho. Enfim, vamos lá. Eu não sabia o que desenhar, mas eu peguei uma referência, uma inspiração. E daí eu poderia fazer igual? Poderia, mas eu usei só a pose, que é essa aqui. Nossa, essa foto é muito legal. Podia ter feito uma fanart dela em vez de só pegar da pose, né? A referência. Essa aí, pra quem não conhece, é a Sogi do Red Velvet. E essa foto é muito sáfica. Eu acho que acho que é esse o nome. A palavra, né? Porque tem uma palavra parecida aqui. Mas enfim. Eu decidi fazer uma coisa mais mágica, já que aparentemente eu não consigo fazer desenhos mais escuros, né, mais dark, principalmente não com tinta, então foi algo mais suave. Não vou mentir que sim, eu fiz de propósito, porque eu sabia que se eu fosse fazer algo diferente ia dar errado, então eu não queria me estressar nesse dia. Mas eu prometo me esforçar mais nos próximos e trazer alguma coisa diferente. Já que esse desenho não tem muito conteúdo para falar, então vamos falar de técnicas e cores. Uma das técnicas que eu estou mais gostando é colocar o amarelo como base, porque esse amarelo, que agora eu acho que revelei para vocês qual que é a tinta que eu uso, que essa daí, a básica do básico de tudo, que é a tinta guache. Esse amarelo aí, ele é muito vibrante, então você consegue fazer uma iluminação legal. Daí eu passei o amarelo nela todinha e aí eu fiz uma mistura de amarelo e vermelho, só que bem mais vermelho, que é pra dar esse rosado aí e fazer a sombra. Eu tava com a ideia de fazer o fundo preto e fazer uma iluminação assim como se ela brilhasse. Mas quem disse que eu tive coragem? Eu tô muito preguiçosa esses dias, então eu vou melhorar, eu prometo. Também, agora vamos pra uma parte interessante, né? É que é o cabelo. E faz muito tempo que eu não faço um cabelo castanho, porque sinceramente eu acho meio sem graça. Mas tá aí, esse daí foi o cabelo castanho. Tá parecido também pra um ruivo, mas é castanho. Daí fui pintando. Não sei o que falar nesse vídeo. Sinceramente, não. Só veio na minha cabeça esse desenho e sem explicação. Não tem nenhuma história por trás. Acho que tirando o fato que essa boneca aí tá no chão e eu também estou com essa sensação agora. Tipo, a sensação não só de cansaço, de você querer deitar no chão, mas algo mais mental ou sentimental. Tipo, gente, tá todo mundo na correria, né? E daí os baques que a vida te dá e você fica desse jeito. Desabafo do nada. Mas é isso, né? A arte é isso. Você faz o que você tá sentindo. É isso que eu tô sentindo essas últimas semanas do ano. Por falar em últimas semanas do ano, eu tô bastante ansiosa com o ano que vem. Eu acho que, não sei se gravar pra aqui vai me distrair. Tipo, quando eu gravo os vídeos pra aqui pro YouTube, eles exigem bem mais tempo
Então eu acabo me distraindo de toda essa ansiedade. Eu acho que se eu não tivesse um canal aqui, se eu não gravasse nada, se eu não fizesse nada da minha vida pra me expressar, eu acho que, nossa, eu seria bem mais frustrada do que eu já sou. Talvez eu esteja pesando demais o clima nesse vídeo. Mas enfim, acho que dá pra voltar pro desenho agora. Se bem que eu não vi nada de interessante até agora nesse desenho. Pelo amor de Deus. Eu preciso de novas inspirações. Eu preciso de algo que me tire dessa zona de conforto, mas que dê certo. Eu vou procurar isso. Vai dar certo. Esse cabelo deu um pouco de trabalho por causa que precisa de sombra, né? E eu não tava conseguindo achar o tom exato pra fazer a sombra e dar profundidade no desenho. E eu nem achei, inclusive, dá pra perceber que não ficou totalmente bom, principalmente perto da cabeça dela, que deveria ser mais escuro, mas eu não consegui achar. Então tentei, a folha ficou até bem ruim. De tanto que eu molhei procurando o tom certo pra fazer a sombra. E eu ainda tentei fazer uma sombra com caneta, mas mesmo assim também não ficou do jeito que eu queria. Falando agora sobre essa tatuagem que eu botei no braço dela, eu tô muito viciada em fazer esses desenhos, esses mini desenhos, porque tipo, você só deixa a sua criatividade fluir e eles vão saindo. É muito legal, muito interessante. Eu contornei no final, né? Vocês vão ver. Eu contornei essa tatuagem e coloquei caneta rosa com glitter, mas eu não consegui gravar. Quer dizer, eu gravei, mas não deu pra aparecer porque eu tive que fazer um contorcionismo pra conseguir fazer isso e acabou que minha mão ficou bem em cima do desenho, então nem dá pra ver nada. Olha aí eu tentando fazer sombra no cabelo. Ai, que raiva desse cabelo horrível, horroroso, tosco. Inclusive, se vocês estão vendo esse vídeo em pé, né? Mas ele só fica bonito, o desenho, pelo menos pra mim, deitado. Então, finge que tá bom. Vai que alguém gosta, né? Tipo, gosto é relativo, cada um tem o seu. Talvez esse desenho esteja até que bom, mas pelo fato de eu já me conhecer e ser muito autocrítica, infelizmente, eu tô achando assim. Eu acho que é uma das questões mais tensas em você ser artista, é porque tudo depende da sua criatividade e, tipo, não é um trabalho como os outros, em que você segue um molde e tudo depende Deixa eu ver como eu posso falar isso. Você não precisa se adequar muito em trabalhos convencionais. Você só precisa fazer o que o modelo pede. Mas sendo artista, você é o modelo. Então, a autocrítica é gigante. E você fica tenso, porque a cada erro, ou melhor, a cada trabalho que você faz, você se questiona sobre as suas habilidades e o que você tá fazendo. E o seu sentimento, né? Você trabalha também com seus sentimentos. Infelizmente, você tem que aprender a separar muito e entender. Esse aqui é meu trabalho e não me define e não define totalmente as minhas habilidades. Você tem que aprender a separar muito isso e é muito difícil sendo artista e fazendo isso. Esse vídeo eu acho que eu vou dar pra colocar assim, desabafo. Fui desenhar e sem querer desabafei, porque é o que tá acontecendo aqui. Eu acho que não tô nem com vontade de comentar mais esse desenho, porque eu já tô aqui entretida no desabafo. Gente, falando aqui, vou voltar pro desenho, mas falando de maquiagem em desenho, eu tenho preguiça de fazer maquiagem nos desenhos, então até essa boca aí eu achei chato de fazer. E o olho eu deixei amarelo e eu não coloquei muita sombra nesse olho porque eu realmente queria que ela passasse algo tipo uma aura de tipo brilho. Eu estou brilhando, eu sou brilhante. Eu caí, mas eu ainda sou brilhante, então está tudo bem, vai ficar tudo bem. E o olho dela brilha assim como ela.
tô pensando em voltar esse desenho e pintar o fundo dele realmente de preto e tentar fazer uma iluminação. Eu não fiz exatamente isso porque eu sabia que ia dar um trabalho e se eu errasse isso, né? Se eu errasse, eu ia ter que perder o vídeo todinho. Então eu me mantive numa zona segura. Mas eu vou fazer isso. Daí no próximo vídeo de desenho, se der certo, aí eu trago aqui o resultado. Porque assim, né, me poupa vários tempos e trabalhos. Deixa eu ver o que eu tô fazendo agora. Fiz nada, deixei a câmera parada lá. Aí eu fiz a iluminação, que não deu pra ver muito, não deu pra ver quase nada, fazendo a iluminação. Gente, eu faço com corretivo, é bem ruim, porque tem que ficar apertando e às vezes sai mais, e daí é duro, e enfim. Aí eu tô terminando, passando a caneta com glitter, que eu falei. Também contornei, né, no off, porque eu preciso enxergar e essa posição é muito ruim. Aí eu contornei a tatuagem que eu falei, que eu achei legal. E daí eu fiz isso aí, dei os glitter pra ver se salva, deixa mais detalhes e mais bonito. E agora, corrigindo aí, não sei se eu corrigi, eu só deixei pior. Eu fiquei com preguiça de entender como é que funcionava essa anatomia aí, só fiz, desenhei. E agora eu vou assinar. Assinei. Pronto. Assinei. E o desenho está pronto. Eu gravei o final com duas luzes que eu achei legal, que essa é a luz amarela. E daí agora eu vou mudar pra luz branca. Meu Deus, já tá borrado. Só um segundo até eu trocar a luz amarela pra branca. E daí vocês comentam qual que ficou melhor, a luz amarela ou a branca. Eu gostei das duas. Mas enfim, esse foi o desenho. Olhando agora, ó, até que ficou legal, velho. Até que depois do surto ficou legal o desenho. É isso. Tchau!